18 horas, 20 de janeiro de 2008. O Sr. Miguel, um imigrante hondurenho de 47 anos de idade, estava dirigindo seu carro no lado sul da Baía de Nortalge. Inesperadamente, uma luz muito brilhante surgiu no céu, iluminando a estrada e tudo à sua volta. As luzes variavam de cor, indo do amarelo para o branco e depois para o azul, e movimentavam-se rapidamente. Miguel pensou tratar-se de um helicóptero. Ele imediatamente parou o carro e saiu para observar melhor a estranha luz, porém ela já havia desaparecido. Miguel voltou para o seu carro e, quando ele ia dar a partida, ouviu uma voz dentro de sua cabeça, dando ordens para ele seguir em frente. Essa voz não soava como uma voz normal, mas sim como uma comunicação telepática. A voz disse a Miguel para onde ele deveria se dirigir. Após percorrer alguns quilômetros, ele chegou a um lugar próximo à Baía de Nortalge e ali parou. Ele saiu de seu carro e, após alguns minutos, Miguel começou a ouvir um som grave e baixo. Ele olhou para cima e viu um objeto em forma de disco com uma luz no meio. A nave tinha uma cor alumínio prateado. Assustado, ele disse: "Não é possível! Deus, me ajude!" Nesse momento, um feixe de luz saiu da parte de baixo da nave e tocou o solo. Dentro do feixe de luz, havia um ser que começou a caminhar em direção a Miguel. A criatura parou a uns 8 ou 10 metros de distância e, em seguida, a nave recolheu o feixe de luz. Miguel tentou voltar para o carro, mas não conseguiu, pois estava paralisado. Então, o ser se aproximou, parando bem próximo de Miguel, que conseguiu ver melhor e com detalhes a aparência do ser. Ele possuía grandes olhos pretos e amendoados, uma cabeça grande, testa muito alta e era calvo. Os braços eram longos e finos, com 4 dedos em cada mão. Aparentava não ter órgãos genitais e estava completamente nu. Os pés se pareciam com os de um pato. O ser falou com Miguel em espanhol, numa voz audível e clara. "Não tenha medo, eu não vou feri-lo." E colocou a sua mão sobre o ombro de Miguel. A mão do ser era muito pesada. Eles começaram a conversar. "Oh, meu Deus, quem é você? Você é um deus ou um anjo?" "Nós não somos deuses ou anjos. Meu nome é Oro e eu sou do Retículo 4, um planeta muito distante da Terra. Há muito tempo você foi escolhido para ter contato conosco. Vários de seus ancestrais tiveram contato conosco e agora é hora de enviar uma mensagem para a humanidade. Você precisa divulgá-la para todas as pessoas. Ela é dirigida para as pessoas que estão preparadas para ajudá-lo e com esta ajuda você poderá divulgá-la a todos." Miguel perguntou se podia tocá-lo e o Oro disse que sim. Miguel então tocou seu ombro. O ombro da criatura era quente e parecia não ter osso. Miguel pediu a Oro se podia entrar na nave, mas a resposta foi não. O ser então explicou a Miguel que ele manteria contato no futuro e que iria protegê-lo e ajudá-lo de diversos modos. A nave, que não fora vista durante os 20 minutos de diálogo, retornou e emitiu novamente um feixe de luz até o solo. O ser dirigiu-se à luz e flutuou até a nave. Então a nave acelerou a uma fantástica velocidade, desaparecendo de vista num piscar de olhos. Miguel estava muito perturbado quando chegou em casa e não conseguiu dormir naquela noite. Como nos vimos no caso de hoje, o senhor hondurenho, o senhor Miguel, na Suécia, em 2008, certos fatores se alternam e alguns são repetitivos na pesquisa ufológica. É curioso, né, como esses seres usam a nave para chamar a atenção. No caso dele, não se chegou a uma hipnose à distância. Bastou a chamada de atenção, né, para que se iniciasse um diálogo telepático entre ele e o ser, muito provavelmente com quem ele ia falar mais tarde. Ele narra também, né, que ele obedece às ordens, chega até um ponto perto da Baía de Nortalhe e a nave, né,
para ali nas proximidades do carro, emite um feixe de luz até o solo e por ali desce um ser. Nós já vimos, na primeira fase do programa Fenômeno UFO, vários desses tipos de casos, onde a luz parece ser um meio de locomoção, de transporte desses seres. Eu acredito pessoalmente que a luz seria apenas um fenômeno secundário, né, de algum mecanismo de gravitação ou antigravitação, né, que permitiria que as pessoas subissem e descessem por esse túnel. E a luz seria um efeito secundário dessa antigravitação, né, porque não haveria como, né, um simples feixe de luz fazer com que uma pessoa ou se movesse ou subisse ou descesse. Então, a minha opinião é que isso se trata de um efeito colateral, né, da causa primária, que é a antigravitação. Curiosamente também, né, depois do avistamento da nave, ela volta a desaparecer, inicia-se um contato dele com um ser, ele descreve como calvo de olhos pretos grandes, e o ser diz o seguinte, que ele já havia sido escolhido há muito tempo. Aí, no caso, deveria ter sido feita uma hipnose para saber se já havia ocorrido algum caso prévio, talvez na infância. Existem muitas pessoas que têm um contato na infância, isso acaba sendo esquecido ou mal interpretado, a criança interpreta aquilo como um pesadelo, um sonho, e na realidade seria um primeiro contato. Vários casos de hipnose que participei, peguei casos desse tipo, né, contatos muito precoces. Você pega o primeiro contato, aliás, que você acha ser o primeiro, né, o contato mais recente, depois você vai descobrir que aquela pessoa já teve um contato inicial na fase de infância. E o que ocorre com o Miguel aqui, né? Nós não sabemos, porque infelizmente não foi feita uma hipnose. Além disso, o ser também dá um dado muito interessante, né, que haveria um acompanhamento multigeração dentro dessa família. Aí ele diz o seguinte, que vários ancestrais seus já haviam tido contato, né, com os seres dessa civilização. Isso também ocorre muito também na casuística ufológica, casos que começam com o pai ou a mãe, aí vão para o filho, para o neto, para o bisneto e assim por diante. A causa dessa escolha, né, de uma família, né, deve obedecer a algum tipo de critério, não duvido muito que isso seja fortuito ou casual, e que essa família deve ter alguma característica ou alguma coisa que interesse esses seres para que eles os utilizem, né, por várias gerações em contato, né. E a mensagem também, ele é colocado ao par de que ele tem uma importante mensagem a ser trazida para a humanidade. Infelizmente, né, ou o ser não disse, né, ou então, devido à falta de uma regressão de memória, né, isso não foi mencionado. Com certeza, né, eu acredito que ele deve ter recebido isso, né, como o caso ocorreu em 2008, não sei se ele já chegou a comentar alguma coisa a esse respeito, né, de qual seria essa mensagem em prol da humanidade. Seguinte, também outro dado interessante, também ocorre em vários casos a promessa, né, daquele ser ou daquela civilização de ajudar o contatado, né, facilitar a sua vida sobre vários aspectos, inclusive muitas vezes do aspecto até material, né, como isso fosse feito para liberar a pessoa, lhe dar mais tempo, né, para certas atividades das quais interessariam a esses seres. Talvez a própria pesquisa ufológica, a própria divulgação dessa pesquisa, uma pessoa que não tem esse tipo de problema tem muito mais liberdade. Nós vamos continuar com os comentários aqui desse caso ocorrido na Suécia, logo depois do nosso primeiro intervalo. Então, até já.